Meus queridos irmãos, graças a Deus estamos reunidos novamente aqui no Lar Espírita Maria Dolores, como sempre fazendo nas tardes de domingo, levando a reflexão em torno dos ensinamentos espíritas. Hoje nós estamos dando início ao 5º aniversário desta casa, né? Então são 5 anos de atividade e nesses 5 anos a gente, lógico, toda casa, não só a casa espírita, qualquer movimento que seja para fazer o bem, ele tem seus percalços, né? Isso é natural. E a gente vem, ao longo desse tempo, fazendo um esforço para poder se manter em sintonia com esse pensamento espírita, porque isso é importante para uma casa espírita. Que, às vezes, isso é uma das coisas que mais dá trabalho, né, a gente lidar com a casa espírita. É que, muitas vezes, as pessoas que chegam não entendem o cuidado que a gente tem em vivenciar aqueles princípios, em não fugir daquelas ideias, né? Então, isso exige que aqueles que estão à frente sempre estejam dispostos a explicar direitinho. E, às vezes, acontece até alguns episódios até interessantes, como certa vez, eu estava fazendo a limpeza, isso na outra sede, né? E uma senhora me procurou, me chamou na porta e perguntou: olha aqui, vocês, é espírita? Eu disse: é uma casa espírita. Ah, então tem comunicação com os espíritos? Tem comunicação com os espíritos. É porque é o seguinte, meu pai morreu e eu queria que vocês falassem com ele para ver para quem ele vai deixar os bois, as vacas. Aí teve que, com paciência, explicar que a gente não fazia esse tipo de trabalho, né? Que o trabalho era outro, era de orientação, que quando a gente parte do mundo espiritual, os interesses passam a ser outros, né? Então a gente não vai sobrecarregar aqueles que partiram com as nossas necessidades materiais. A gente vai explicando direitinho, com atenção, respeitando, porque ninguém tem obrigação de saber essas coisas, né? Então a gente chega na... Temos que ter aquela paciência, aquela dedicação de explicar. E assim vai, né? Ou outras pessoas, como uma certa pessoa, que uma vez começou a participar, depois se afastou. E a gente respeita. Porque dizer: olha, eu estou gostando muito da casa espírita, só tem uma coisinha que eu não gosto. Mas o que é? Essa coisa de falar de reencarnação. Então, veja, a casa espírita não vai poder deixar de falar de reencarnação, porque é um dos seus princípios básicos, né? Ele tem que explicar carinhosamente, mas às vezes a pessoa realmente ela não tem afinidade com aquelas ideias. E num caso como esse, a gente tenta explicar, mas às vezes a pessoa quer seguir um outro caminho e a gente tem que ajudá-la para que ela fique bem em qualquer caminho que ela encontre, né? Do mesmo jeito que existem outros trabalhos, como por exemplo, porque o Espiritismo acredita na comunicação dos espíritos, na reencarnação. Mas a teosofia, por exemplo, hein, José Souza? A teosofia, por exemplo, ela acredita na reencarnação, mas não acredita na comunicação dos espíritos. Então, cada lugar tem as suas características que ele tem que respeitar. Mas a casa espírita, ela tem os seus princípios, tem os seus valores, e a gente se esforça por manter isso aí, porque se a gente fugir disso, deixa de ser espiritismo. Então, na tarde de hoje, a gente tem 2 alegrias, né? Uma que estamos vindo para uma casa nova, onde estamos reinaugurando o nosso trabalho, e a outra alegria que estamos recebendo nossa amiga Gilca Miranda, que é uma amiga de nossa casa, desde o início, desde quando começamos, né, Gil? Ela tem sempre nos apoiado, vem dar aquela força, mesmo a casa pequena, né, começando, mas ela sempre esteve aí nos dando aquele suporte. Isso é muito valioso, né, que a gente tem que se ajudar, né? E a gente aqui valoriza muito aqueles que realmente nos apoiam. Então, cada forma tem as suas possibilidades, porque todo mundo é muito ocupado, né? Então, a gente sabe que para estar aqui numa tarde de domingo, você tem que abrir mão de algum lazer, alguma coisa para vir fazer, colaborar com a gente, contribuir e compartilhar conhecimentos, e, sobretudo, conhecimento espírita, que é o objetivo da casa espírita. Então, nesses 5 anos, a gente vem conseguindo fazer isso, né? Manter uma regularidade no ensino, no funcionamento, e também com essa preocupação de trazer uma doutrina que ela nos orienta acerca de muitas coisas da nossa vida, nos ajuda a enfrentar melhor os problemas com os quais a gente se depara, mas, sobretudo, que nos consola, porque ela vem nos falar da imortalidade da alma, que a vida prossegue após a morte do corpo físico, que existe esperança, né? Que aqueles que já partiram nós vamos nos reencontrar com eles, e às vezes, em muitas ocasiões, eles se comunicam e dão a sua fala para nós. Então tudo isso é muito consolador. Mas, sobretudo, a ideia de que Deus sempre nos dá novas oportunidades. Ele não nos condena. Deus sempre vai criar uma forma de a gente reparar o mal que a gente tenha feito. Então não existe um problema que não tenha solução.
Então, meus queridos, boa tarde, vamos dar início ao nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece inicial. Alguns avisos, né? Por conta dos cuidados da pandemia, a gente ainda não voltou com o passe individual para evitar muita proximidade, mas ao final, durante a prece de encerramento, a gente faz o passe coletivo, tá certo? Então, durante a prece final, a gente faz aquele pensamento pedindo a Deus realmente por nós, né? Para melhorar a nossa saúde, para que a gente se reequilibre, que aquela irritação diminua, né? Mas que a gente também, óbvio, depois que a gente sai, que faça nosso papel também, né? Dar a nossa contribuição para a nossa própria melhoria. Mas aqui, durante o passe, a gente pede por nós mesmos, tá certo? Esse é um momento da gente pensar na gente, certo? Bom, então, vamos fazer a prece inicial. Eu vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, pode fazer a prece de início, Tarcísio? Por favor. Boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos aqui inaugurando a nossa casa, estreando com muita fé, com muita luz, com muita energia, pedindo a Deus que nos ilumine, nos traga força, nos traga proteção, não só para a gente, como para todos que estão aí sofrendo, lá na Ucrânia, o povo sofrendo por pura ambição, por puro ego. Pedimos a Ti, Senhor, que proteja a todos nós, nos abençoe, aos amigos, aos irmãos que estão por algum motivo sofrendo, que seja nessa energia, nossa luz, a nossa paz, nos ilumine sempre, Senhor. Assim seja. Sendo assim, agradecemos a Deus e pedimos permissão para dar iniciado nossos trabalhos. O nosso aniversário, o nosso tema central está relacionado à modernidade, né, e à educação dos filhos, os desafios para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento moral por aí, né? E a nossa irmã vai trazer um tema específico ligado aos vícios e às virtudes, né, nesse contexto aí das novas tecnologias, não é isso? Então, a nossa irmã Gil, que fica à vontade, por favor. Olá, boa tarde. É uma satisfação muito grande. Eu gostaria de retirar, porque eu fico mais à vontade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma satisfação muito grande estar aqui, na Casa Maria Dolores. Parabenizar pelos 5 anos da instituição, cumprimentar todos os trabalhadores, a Alain, a Érica, que estão à frente dos trabalhos. Parabenizar também pelo novo local, né, que vocês estão aqui agora iniciando, um local bonito, claro, né, que dá uma sensação de bem-estar. E parabenizar também pelo tema. É tão bom a gente poder também trazer um tema novo, um tema bem atual, que a gente precisa debater. Primeiro, a educação dos nossos filhos. Hoje a gente sabe que a mudança que a gente vem passando no nosso planeta em virtude da nossa era está vivenciando uma nova agora regeneração, né, do nosso planeta, mas também com desafios. E a gente está vivendo agora um momento pulsante em virtude da pandemia. Claro que essa mudança já vem de algum tempo, né? A era do Espírito já começou desde lá do século XIX, com a própria vida do Espiritismo, mas está bem pulsante agora nessa época. O que a gente pode ver agora em termos de tecnologia? A ciência e a tecnologia, que tanto contribuíram para o progresso intelectual e para as conquistas pessoais do homem e da sociedade, não equacionaram o problema da consciência e o problema do ser. Porque seria muito natural a gente estar vendo os avanços em termos materiais. A ciência, hoje a gente vê resultados inimagináveis na nossa época. Não faz tanto tempo assim não, né, Alain? E muitos que estão aqui, mas há algumas décadas atrás, na nossa época de criança, de infância, jamais imaginaríamos que estaríamos com tanta comunicação de uma forma tão rápida. Em todos os aspectos, a gente está falando de comunicação, mas a tecnologia chegou nas diversas áreas, né, na medicina, enfim. Mas o homem, apesar de tantos avanços, chegou na Lua, né, já faz algum tempo, né, mandou vários satélites para vários lugares, inclusive chegando em outros planetas. Mas o homem parece, andando tanto em termos científicos, mas dá a impressão que perdeu o endereço de si mesmo. Uma vez que a gente nunca viveu uma época, a
apesar que a gente sabe que a gente fala muito em depressão, tantos transtornos do nosso psíquico, mas agora no século XX, século XXI, nunca se falou tanto, porque a depressão já era tida como a melancolia não era a expressão depressão, mas a gente nunca teve com tantas notícias e também atingindo as nossas crianças e os nossos jovens. Então a gente percebe que isso vem alterando. Eu ia trazer uns textos aqui, eu vou pedir licença porque travou aqui o computador, e eu trouxe alguns textos aqui que eu queria, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para que a gente possa debater. Quando a gente vê, por exemplo, os vícios que a gente fala, a gente vê também virtudes, né, da tecnologia. Claro, a gente facilitou a nossa comunicação. A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente pode se comunicar com pessoas até em outros países longínquos, não só aqui no nosso Brasil, que é um país continental. Então, a gente vê que os desafios que a ciência e a tecnologia nos traz, também nos traz algumas reflexões. E aí, algumas virtudes a gente pode ver. Proximidade de amigos, por exemplo, quantas pessoas que a gente não reencontrava, a gente pode reencontrar nas redes sociais. E aí também os nossos filhos podem fazer esse acompanhamento de longe. Manter contato com qualquer pessoa do mundo, a gente já falou, registro e transmissão simultânea. Hoje a gente tem a informação não só, né, tanto que é muito fácil que a informação hoje seja desatualizada, porque como o registro é automático em tempo real, às vezes você posta alguma informação e ela é considerada desatualizada, mesmo que seja uma informação até recente, né? Na nossa época, uma informação poderia passar muito tempo para ser divulgada e ainda era recente. Agora não, as coisas se desatualizam de uma forma muito rápida, né? Inclusive para os nossos jovens e as nossas crianças que estão super, hiper conectados. Então, a gente vê, claro, tem essas virtudes, né? Na facilidade de pesquisa, por exemplo. Se a gente pensar que na nossa época de crianças e jovens, a gente tinha que fazer uma pesquisa, por exemplo, na biblioteca, o máximo que você poderia ter nos livros que estavam ali. Hoje, todo mundo fala, né? Você aperta no botão, Dr. Google, e aí você tem acesso a qualquer tipo de informação. Mas, por outro lado, a gente sabe que essas virtudes e tudo que vem de tecnologia é para facilitar a vida do homem, mas como tem hoje a gente vê uma consequência desse contato que a ciência prometeu muito para o homem. Quando a gente ouve a ruptura do religioso com o científico, depois da Idade Média, que a Idade Média a gente teve uma época de fanatismo, e, claro, tiveram alguns eventos positivos, mas muita perseguição, inclusive para impedir ou obstacularizar as invenções científicas, os avanços científicos. Quando a gente teve essa ruptura da ciência com a religião, é como se a religião tivesse que ser abandonada. Então, o que a gente percebe hoje? As consequências do uso excessivo da tecnologia. E aí a gente vai para as consequências maléficas. A gente falou aqui de tantos benefícios. A gente vê as nossas crianças com um índice de obesidade muito grande, que antigamente a gente tinha nossas crianças com brinquedos, né, com bicicletas, brincando de esconde-esconde. Então a gente vê hoje nas escolas, é mais comum a gente ver crianças com problemas de obesidade do que a gente tinha na época de algumas dezenas de anos atrás. Irritabilidade. A gente vai ver que esse uso da tecnologia causa muita irritabilidade e dificuldade de concentração. Outro aspecto também, ansiedade, levando até, claro, no caso do uso cada vez mais excessivo, até a depressão. E isso está aliado, muitos psicólogos falam exatamente dessa ansiedade e depressão que a gente não via. A gente falou da quantidade no índice de depressão da humanidade, em termos gerais, mas mesmo a depressão, há um tempo atrás, que era tida como nome de melancolia, a gente via um universo mais adulto. A gente não via crianças e adolescentes com depressão. Ou era muito raro você ouvir isso. Se a gente for lembrar da nossa época, nós que somos um pouco mais velhos, né, tem alguns anos atrás, a gente nem lembra, né, dos nossos amigos se tinha alguém com depressão ou, né, com tendências suicidas. Outras consequências, a comunicação, e aí uma dessas consequências também é a comunicação sem aprofundamento. Então, como tem um excesso de comunicação,
as pessoas não se aprofundam. É uma comunicação fugaz, rápida, até pelo excesso. Então, as pessoas não têm tempo, e aí as nossas crianças e adolescentes, e como nós mesmos estamos também acessando o tempo todo o WhatsApp, Facebook, Instagram, sem aprofundar. Né? As relações ficam muito mais rápidas, sem esse poder de reflexão. Eu vou até falar um pouco mais à frente, que até a neurociência, hoje muito debatida, muito valorizada, a neurociência, que estuda os aspectos cerebrais, mostram os resultados negativos dessa comunicação rápida e sem reflexão. Outros componentes também, a gente pode ver o comprometimento da sociabilidade, né? A socialização das crianças. Por quê? Muitas crianças e jovens, claro, a gente está falando aqui, gente, é importante, o foco é mais de criança e adolescente, mas a gente pode ver a repercussão também em todos os seres humanos. Mas como a criança é um ser em desenvolvimento, é um ser que está se estruturando, está formando a personalidade, é claro que os efeitos nocivos são maiores. Isso, numa sociedade que está se estruturando, a gente sabe que a repercussão dessa comunicação tem atingido até nós mesmos, né? É interessante que a gente vê agora na pandemia como a gente foi impedido, né? A gente afrouxa, daqui a pouco aperta de novo, né? Mas veja como a gente parou para refletir como a gente deve valorizar essa proximidade. Porque a gente estava longe, perto e longe ao mesmo tempo. Quantas pessoas, e era muito comum, e ainda é comum, você chegar num restaurante, sentar e observar. Bem, vai sem um celular e fique olhando. Se você for sem um celular, por exemplo, uma sala de espera para um restaurante, pare e você vai perceber que você tem uma sensação de estar presente. Que é uma das coisas que o Espírito Joana de Anjos fala muito, que é muito importante a gente estar presente, o se fazer presente. Então, façam essa experiência de chegar num ambiente sem um celular e observe. Como você vai se sentir presente e a maioria das pessoas, né, e aí a gente vê reuniões familiares, às vezes até as pessoas, não, vou visitar a vovó, né, todo mundo vai, chega lá, fica todo mundo conectado e a vovó, que muitas vezes, e a gente já vê pessoas mais velhas até conectadas também, mas muitas não são, né? E se são, não tem o hábito tão constante, né, das pessoas, dos jovens e das crianças de hoje. Então, cria uma desconexão. Aproxima, veja que as virtudes que a gente falou lá na frente, que existe, claro, que traz uma proximidade das pessoas em qualquer lugar do mundo, mas ao mesmo tempo também distancia. Então, veja como a pandemia nos traz uma proposta, quando ela separou as pessoas, para as pessoas avaliarem, claro que não teve só essa repercussão, tiveram muitas outras, apesar dos desafios, que está sendo muito desafiante ainda esse ano para todos nós, né, em virtude das repercussões econômicas e tudo, mas a gente sabe também que é um momento muito grande de reflexão e mudança, porque as profissões estão mudando, muitos foram desafiados na medicina e em vários aspectos, né? A gente está vendo, de uma certa forma, a tecnologia do lado positivo, de usar a tecnologia para um lado positivo. Mas aí tem uma repercussão também como a gente estava falando, para um ser em desenvolvimento, está estruturando sua vida, como ele vai sentir, né, esses aspectos. Então, e aí outro aspecto também, a diferença da vida real, porque no mundo virtual tudo pode ser editado. Você pode mudar qualquer informação, inclusive as imagens das pessoas. Muitos jovens, porque tem ainda eu vou falar um pouco mais na frente, tem um livro de Joana de Ângeles, que fala, que até é um livro que interpreta exatamente a questão da série psicológica de Joana de Ângeles. E ela fala da repercussão dessa era moderna, da imagem, onde a imagem é tudo. As pessoas dão um valor muito grande. Então, quantos jovens que vão editar aquela imagem e às vezes têm um receio, jovens e adultos, crianças, jovens e adultos, mas aí, claro, mais uma vez, a repercussão da criança ainda é maior, ela vai e edita as informações e depois ela não quer mais aparecer presencialmente com aquilo que ela considera defeito, né? Então, outra questão também, isso os psicólogos estão debatendo muito, é o egocentrismo que o uso
excessivo da tecnologia causa. Por quê? Há um excesso muito grande da autoimagem. E também, veja que a repercussão interessante que os cientistas perceberam. É como se o aparelho, em geral, claro, tanto o computador, mas um aparelho muito, que é usado muito, né, em termos tecnológicos, é o smartphone, o celular, né? Não é mais, é muito menos um aparelho para ligação, né? Ele pouco, para muitos até se ligar ou não, né? Claro que a gente usa ainda para ligação, mas com o uso do WhatsApp você quase usa ele muito mais para outros objetivos. Então, um egocentrismo muito grande, porque é como se o celular fosse uma extensão da própria pessoa. Então, ela é como se ela estivesse em contato com ela mesma o tempo todo. E aí, para quando a gente falou agora da imagem, que você o tempo todo, com excesso de publicação de fotos, né, e de exposição da própria pessoa, cria um afastamento emocional com relação ao relacionamento com o outro. Veja que prejuízo os psicólogos, tanto na área de psicologia espírita, mas também os psicólogos em geral, que a psicologia está se encontrando, né, em vários aspectos. Então, veja que esse egocentrismo também tem um ponto que estabelece aquilo que a gente sabe que a própria doutrina espírita nos explica, né, que traz, né, um afastamento do homem da questão espiritual, que é o egoísmo. Então, a falta de concentração, inclusive insônia, que é muito comum, tanto em adultos como em crianças e adolescentes, prejudicando, a gente vai ver inclusive sobre isso, o rendimento escolar das crianças. Eu hoje estou atuando como promotora de justiça na área de educação, e a gente percebe não só a questão de repercussão para as crianças autistas, alguns até estão confundindo o diagnóstico de autismo, porque algumas crianças estão apresentando dificuldade de concentração, dificuldade de memória e uma dificuldade muito grande, né, nesse foco, né, de focar numa atividade em virtude do excesso. Veja que repercussão grande tem, né, essa insônia, baixa autoestima, né, e até, voltando a falar da questão da insônia, até o uso de medicamentos, que já existia antes, com agora no século XXI, com o uso excessivo da tecnologia, aumentou o consumo tanto para adultos como para crianças e adolescentes, o uso excessivo de remédio. Imagina, remédio para dormir para criança. Tem que tomar, porque senão não dorme. E problemas visuais, muitas crianças com problemas. Hoje, se a gente for perceber nas escolas, a quantidade de crianças e adolescentes que existia antes, mas em número muito menor, uma quantidade muito grande de crianças já com problemas visuais. Problemas de postura, que é a síndrome do pescoço, né, aquele pescoço assim envergado, e problemas de posturas de coluna, né, porque muitas vezes fica no celular, na cama ou em outros locais com o pescoço, que também não é só as crianças não, viu? São adultos também. Né? Então é um risco dessa síndrome atingir, né, por efeito manada, a maioria das pessoas. Já falei do baixo rendimento e um condicionamento mental muito grande. Por quê? É isso que eu falei agora, o efeito manada. Quando a gente fala de condicionamento mental, a gente vê essa repercussão em que o que é postado é copiado. Quais são aquelas pessoas que são admiradas pelas nossas crianças e jovens? A gente precisa acompanhar isso. Quem é que eles estão admirando? Porque cria um condicionamento mental de repetição, né? E aí tem alguns aspectos desse condicionamento. Sentimento de estar sempre ocupado. Nunca a pessoa tem tempo para nada. Por quê? Porque o tempo que sobra, se a gente for colocar, eu não sei se a maioria das pessoas percebem, a maioria dos celulares fazem esse registro de quanto tempo você fica no celular. Eu estava até conversando com uma amiga minha, ela disse, eu nem uso muito celular, mas eu me surpreendi. Porque eu fui ver no meu celular, eu que achava que usava pouco tempo, né? Quanto tempo eu usava, e eu verifiquei que era em torno de 3 horas e meia, 4 horas por dia.
O que antigamente se mencionava em torno disso, né, a média era essa. Mas hoje já se fala em 9 horas. Aí vamos fazer aí uma soma. Tem muitas pessoas que ficam em torno de 9 horas, até mais. Se a gente for fazer uma soma, a gente tem 24 horas, passamos em torno de uma média de 8 horas dormindo. A média, eu estou falando a média geral, né? Tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos. Se a gente passa 9, sobra o quê? Para estudar, né? Estou falando no caso das crianças e adolescentes, para brincar e para ter um convívio com os familiares, né? Dificuldade da capacidade de foco, eu já falei, que isso é algo muito interessante, porque como é que você vai focar nas suas atividades diárias de aprendizado, por exemplo, se você não consegue focar naquele tema, naquela atividade? E aí o prejuízo também da memória. É muito natural, e aí, gente, nisso aí a gente sai para o maior prejuízo, porque se a criança é prejudicada na memória, imagina a gente, que já tem, nós adultos, já temos alguns prejuízos na memória. Cada vez que a gente passa o tempo, a gente tem. Claro que a gente tem que exercitar, tanto é que se fala até em ginástica do cérebro, né, que é importante a gente também estar sempre, principalmente aqueles que se aposentam, né, é muito importante ter uma atividade, inclusive atividades diferentes do que a gente faz no dia a dia. Estou falando dos que se aposentam, mas em geral a todos. Então, e gera estresse também. Já falou, né? Irritabilidade, estresse, sensação de cansaço, o excesso. Tanto que tem algumas pessoas que já estão adotando, tem até uma expressão, não sei se você já ouviu falar dessa expressão, a expressão chamada JOMO, é uma expressão que é em inglês. Eu não vou me atrever a dizer aqui em inglês não, porque não é a minha praia, mas se você for pesquisar no Dr. Google, fala sobre isso, algumas pessoas que estão adotando já o JOMO, né, que é o contrário de FOMO, né? O JOMO é como se fosse uma expressão das pessoas que, digamos assim, não estão preocupados em estar por dentro. Seriam as pessoas que são capazes de passar uma semana. Às vezes o pessoal que se reúne, isso é um movimento internacional, gente, é um movimento mundial. Algumas pessoas, por exemplo, que passam uma semana sem usar nenhum recurso. Às vezes hoje, pelo trabalho de estar usando a tecnologia, às vezes você não consegue se livrar de tudo, mas pelo menos do celular, passar uma semana, por exemplo, sem celular. Ou também, ainda que você não abdique de ficar com ele, né, durante uma semana, por exemplo, de períodos em períodos, mas você utilizar bem menos. E isso tem provocado, e aí tem várias entrevistas, declarações, depoimentos de pessoas, quanto trouxeram benefícios. Então, graças a Deus, já tem aí um movimento falando exatamente sobre isso. Mas eu queria que a gente falasse um pouco, claro que teve a ciência, teve a tecnologia, claro, e também tem um aspecto interessante. Por que porque a gente falou muito que a tecnologia é nociva, traz aspectos importantes em termos, claro, isso é inegável. E por que é preocupante? Os sociólogos, filósofos, psicólogos estão discutindo isso, que as sociedades, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, estão preocupadas com isso. Para vocês terem ideia, a China, por exemplo, já tem mais de 100, em torno de 150 núcleos de tratamento para os vícios do uso da tecnologia, principalmente por ser um país que tem, né, um avanço tecnológico muito grande. Então, mas por que a gente tem, se é nocivo o excesso, né, que a gente falou aqui de virtudes, é bom por um lado, até porque, como o nosso Criador, nosso Pai amado, ele segue o rumo, né, do nosso progresso, ele está à frente de tudo. É claro que se foi permitido o uso da tecnologia, que o homem avançasse até o patamar que está hoje, é porque é benéfico e é por progresso da humanidade. Mas o excesso da tecnologia é que tem causado. A gente está no efeito Nutella, a gente está se lambuzando de uma característica, de um avanço, de um progresso importante. Mas por que os pais não conseguem? Porque não é o uso. Ninguém vai discutir aqui que é importante a tecnologia, os computadores, né, tudo que teve de avanço da humanidade, em vários aspectos, que a gente falou aqui já de alguns, mas, digamos, em várias áreas, praticamente todas, tem tanto progresso como vão ter muito mais avanços oriundos da tecnologia. Então, é importante. Mas por que o excesso é ruim? Mas por que nossas crianças
crianças e jovens, estão passando por esse processo de uso excessivo. E aí, é importante lembrar do movimento pendular. A gente teve, há algum tempo, na época dos nossos avós, todo mundo lembra aqui, nossos avós comentavam, a gente vai ver nos livros, que existiam as palmatórias, né? As pessoas apanhavam se não estudassem. As crianças, ninguém estava preocupado. Aí, se chegasse em casa reclamando com o pai, era capaz de levar outra palmatória do pai também. Na época da minha época de infância, período já posterior a essa época da palmatória, eu não peguei a época da palmatória, não era tão rígido, mas ainda era rígido. Se você começasse com muito, né, cheio de direito, você pode dizer, olha, pare de chorar, engula o choro e vá, fica ali quieto, e a gente, né, seguia. Claro que o rigorismo, às vezes o excesso de rigorismo, muitas vezes traz algumas consequências traumáticas. Mas aí a gente pode perceber, os psicólogos estão percebendo que houve um movimento muito pendular, um movimento de excesso, de rigorismo muito grande, mas por outro lado também uma permissividade muito grande, porque muitos pais dessas últimas gerações começaram a pensar o seguinte, não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Mas muitas coisas que nós sofremos, é claro que algumas coisas, e aí é interessante a gente ver agora os psicólogos falarem uma terceira via, nenhum excesso de rigorismo tão grande que não havia diálogo, na época da gente, e havia, mas muito pouco diálogo, mas se chegou a um extremo muito grande de permissividade. E aí calhou exatamente dessa geração, da permissividade, de praticamente do tudo pode, com o excesso de tecnologia. Isso é muito preocupante. É isso que a gente precisa pensar e repensar. Tem um livro de Rossandro Klinger, muitos conhecem, psicólogo, espírita, palestrante, que ele diz assim, se no passado as figuras centrais da casa eram os pais, a partir dali essa posição foi apoderada pelos filhos. A família passou a viver em função da criança, uma espécie de infantocracia. Ou seja, quando a criança nasce, é um reizinho, uma rainha, pais, né? Aí vem, os pais têm sentimento de culpa, muitas vezes pelo excesso de trabalho, trabalha muito para dar tudo ao filho que não teve. E às vezes dá em excesso, onde poderia talvez até diminuir a quantidade de trabalho e dar mais atenção aos seus filhos. Então a gente vê necessidade de indenizar os filhos pelas ausências, excesso, seja pelo excesso de trabalho ou pela ausência de um dos pais. Então, aconteceu, e é bem interessante, né, esse aspecto. O Rossandro traz muito nos seus livros, mencionando esses resultados da permissividade. Inclusive, ele traz uma pesquisa na Universidade de Stanford, lá na Inglaterra, que um ex-reitor traz um artigo no jornal Washington Post, que ele diz a superproteção traz um desempenho acadêmico cada vez pior. Por quê? Porque as crianças e os jovens são incapazes de cuidar de si mesmos. Você não cria coraça. E outra, as crianças e os jovens, não, como os pais que são muito permissivos, eles não se frustram nunca. Então, lá na frente, vai se frustrar. Inclusive em relacionamentos. Quantos que tinha, às vezes, uma paixão, quem nunca teve na época da gente, que era uma paixão até platônica. A gente dizia para os pais, né? E se dissesse, ele dizia, vai chorar ali, dor do cotovelo. Imagina para uma criança e para um jovem, que o pai e a mãe deu tudo e ele não consegue se frustrar. Se ele se apaixonar por alguém e não for correspondido, muitas vezes ele não suporta. Né? Então, ele traz até também interessante, que ele traz uma história de um professor de inglês, que ele chamou para fazer oratória, né, na conclusão do curso, e ele fez um discurso muito polêmico, porque o título do discurso dele era Vocês Não São Especiais. E veja que em nenhum momento ele quis dizer ali, que no final ele até justifica que não quis ali humilhar ninguém, mas ele quis mostrar que às vezes uma coisa é o pai com amorosidade, mostrar as potencialidades dos filhos. Outra coisa é esse excesso de amor que traz os filhos, às vezes, com aquele sentimento de que é melhor que todo mundo. E ele diz, excesso de autoestima. Veja como nem baixa a autoestima, porque muitas vezes
um relacionamento e uma educação que castra, ela vai trazer uma baixa autoestima muito grande. Porque o tempo todo reclamando, o tempo todo não, muita repressão. Por outro lado, também a permissividade traz uma autoestima muito elevada, uma ausência de frustração, porque ele tem tudo e quer tudo, e numa época consumista, a gente já tem aí um processo de cultura hedonista e consumista muito grande. Então, aí a gente vê os apelos sensoriais, porque os apelos da internet é muito grande, né? De cores, de informação, de objetos de consumo. As coisas são muito descartáveis, porque as pessoas adquirem um objeto, mas daqui a pouco ela vira uma coisa obsoleta, ela já está querendo outra. Isso acontece com os adultos, que dirá com as crianças. Então, muitos pais terceirizam os cuidados, além da permissividade, deixa que os cuidados passem até para as tecnologias, para distrair a criança, bota um aparelho, e aí ele entra num mundo que tem de tudo, tem muitas coisas positivas, mas para um ser em desenvolvimento que está criando uma estrutura ainda psíquica, é muito arriscado, com muitos riscos. Então, a criança fica alheia ao espaço familiar. E é interessante, eu trouxe até uma colocação de um neurocientista, que eu fiquei impressionada com a colocação dele, que ele diz o seguinte: veja que até um neurocientista, Antônio Damasio, que ele é português, mas ele está radicado já nos Estados Unidos. Bem conhecido, autor de vários livros, ele diz o seguinte: não há nenhum sinal de que consigamos despachar emoções na mesma velocidade que se despacham ideias. O que ele quis dizer com isso? Que, como os jovens, as crianças, claro que nós adultos também estamos aptos a passar por isso, mas para o seu desenvolvimento ainda com muito mais intensidade. Ele diz o seguinte, que o excesso de informação é tão grande que as crianças, ele até numa entrevista que ele dá, ele diz assim: é impressionante como os jovens praticamente estão ficando sem sentimentos, sem emoções. Você olha para ele, conversa com ele, ele fica com um olhar neutro. Por quê? Esse excesso da tecnologia faz com que ele fique sem reflexão. Tudo é muito rápido, e aí a gente corrobora aquela ideia do que o aparelho é uma completude dele próprio, então é ele também, tudo ele. O eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, ele diz aqui, e outro também neurocientista diz o seguinte: a rede mundial é um sistema que desencoraja a reflexão. Para que refletir? Porque eu tenho tudo mastigado. Então, gera esse distanciamento da emoção e também da reflexão. Pois não? Anula o superego? Eu não diria que anula o superego, né? Eu acho que até intensifica. E aí a gente perde o self, né? Que é aquele Deus interior, né? Aquele Deus que tem todos nós. A gente vai falar um pouco sobre isso. Claro que, como a lei de Deus está na nossa consciência, nem tudo está perdido, né? Eu acho, a gente vai falar sobre isso, que eu falei agora em muitas notícias, né, nada boas, inclusive Joana de Angelis fala que esse livro, Refletindo a Alma, não sei se vocês conhecem, um livro espetacular, para quem lida na área de psicologia, ele faz porque não é fácil, os livros de Joana são livros altamente complexos, alguns muito bons, todos muito bons, alguns muito bons de entendimento, outros dificuldade de entendimento. Mas como ela diz, o próprio Divaldo já disse, né, que ela fala isso até para a gente avançar em todos os aspectos, inclusive na linguagem, e é natural que isso aconteça, até para dar também um impulso para a gente se interessar e também em caminhar, em evoluir com relação a isso. Mas a crise da modernidade, um dos capítulos, quando ela fala de crianças, ela fala, a crise de modernidade aponta algumas repercussões dessa crise que a gente está vivendo agora, de tudo isso. Claro, lá desde a época, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a saída das mulheres, que é até um assunto que eu convido vocês agora nesse mês de março, eu vou falar sobre isso, sobre esses avanços e, enfim, a própria repercussão e até a visão que Jesus tinha das mulheres, que é um assunto pouco falado. Mas a saída das mulheres do lar, que foi importante, o próprio espírito, embora a gente saiba que a gente vista vários corpos,
Mas a saída das mulheres do lar provocou uma revolução na relação de poder entre os cônjuges. Então, houve aumento no número de divórcios, aparecimento da rede comunitária de apoio à educação, porque antes as crianças tinham apoio. Você deixava com a avó, com a tia, havia um acompanhamento. Então, tudo isso houve mas são aspectos, claro, da modernidade. Aí ela diz aqui o papel da mídia, houve uma repercussão também. Então, mas uma coisa interessante, gente, a gente vê a criação artificial de desejos, né? As nossas crianças, assim como os adultos também. Mas, ora, imagina um ser aí de desenvolvimento o tempo todo se sentindo seduzida, tendo desejos. E não tendo orientação com relação a esses desejos. Porque ter desejo é natural. Agora, você colocar o desejo em coisas materiais como um objeto para lhe dar felicidade, esse é o problema. Para atingir o prazer e a felicidade, eu tenho que adquirir coisas. Se fosse verdade, todos aqueles que estão abastecidos com as suas geladeiras, com seus quartos cheios de brinquedos, seriam altamente felizes. Mas não é isso que tem acontecido. Muito pelo contrário. Então, eu falo da sedução da imagem, já falei sobre isso, que gera um individualismo muito grande. A rede social e o excesso de tecnologia, mais uma vez eu digo, não é a tecnologia, é o excesso, é o abuso, gerou uma individualidade muito grande. Porque as pessoas não compartilham. A partir do momento, por exemplo, que as crianças estão longe, sem contato, exagera e intensifica o individualismo. Porque antes, as brincadeiras eram coletivas. As crianças, um monte de criança, quem tem sobrinho, quem tem filho, sabe isso. Encontrar um monte de menina, era aquela brincadeira. Agora, enquanto um monte de meninos, quando você vê aquele silêncio, você vai olhar como é que está todo mundo conectado. Às vezes, falando um com o outro, através do celular. Então, ela diz assim, é uma sociedade de espetáculo, que é tudo, inclusive, a autoexposição das pessoas. E isso até gera problemas, porque quantos jovens e crianças que se expõem e depois vem a repercussão dessas exposições. Os riscos de segurança, os riscos das críticas, e que eles não estão preparados para isso. Então, mas, falando agora a gente falou em notícias ruins, mas aí a gente vê que o Espiritismo nos traz essa visão. A família é a base, a nossa base. E é o reflexo da gente. Tanto que a gente fala de algum parente, por exemplo, que vive conosco, mas às vezes, muitas vezes, aquela pessoa é uma soma daquilo que está em você. É uma repercussão. Então, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências. São os nossos personagens trainers. E é o nosso maior compromisso, é a família. E a gente lembrar, o próprio livro dos Espíritos nos traz isso, o Evangelho, que os nossos filhos são seres multimilenares. Já vêm com experiências. Não são livros em branco. Não são páginas em branco. Por isso até, por exemplo, alguém poderia dizer aqui, olha, eu tenho 3 filhos. Todos eles mexem, mas tem um que a repercussão entrou, às vezes tem um filho, né, que tem uma repercussão muito mais negativa do que o outro sabe lidar bem. Por quê? Porque mesmo tendo a mesma criação, com o pai, com a mãe, com a avó, mas os resultados são diferentes. Porque nós somos seres multimilenares e a gente tem ainda quando a gente vive muito a vida material, a gente tem ainda um olhar e precisa ampliar a visão. Lembrando que nossos filhos tiveram outras experiências. E aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8º, ele menciona que durante o tempo que os instintos das nossas crianças dormitam, ele é mais flexível. Por isso que é tão importante, desde pequenininho, inclusive até desde a gestação, a gente conversar com nossos filhos. Por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazer ele progredir. E aí vai essa fala para muitos se preocuparem, por mais, não, minha criança não fala ainda, mas ela entende, porque ela não é um ser que ela começou, né, como espírito ali, não, ela já tem uma experiência anterior. E aí, quais são os caminhos para isso? Alinhar as competências emocionais dos nossos filhos. Porque, veja, infelizmente, muitas escolas ainda, muitos pais estão preocupados com a educação. Lógico que a educação é muito importante, o conhecimento, a educação escolar, né? Mas aí está muito preocupado com competitividade. E hoje se percebe que o mais importante do que o QI, o quociente intelectual, é o QE, é o quociente emocional. Tanto que Daniel Goleman, que é
especialista nessa área, já falava sobre isso. Então, quanto é importante esse investimento do diálogo. A gente vê muitas vezes que eu falei agora de um componente que às vezes destoa. Alberto Almeida fala muito sobre isso, né, que é um psicoterapeuta, palestrante espírita também, médico, e ele diz assim que muitas vezes aquele ser destoante da família, não é que ele, as pessoas dizem assim, mas ali é uma ovelha negra, né? Mas aquele membro disfuncional, ele denuncia a disfuncionalidade da família. A família precisa dialogar mais. Agora, aquele ser que muitas vezes ele absorve, é como uma esponja, ele vai absorver muito mais do que os outros. Então, é preciso ficar atento a isso, né? Bom, lembrar que a função da família é de nutrir. A família tem uma função nutritiva e normativa. A gente falou de permissividade, o quanto é importante a gente ver a questão de orientação, responsabilidade, disciplina, dar limite, né? A nutrição, de proteção. Claro que ninguém está dizendo aqui, às vezes as pessoas correm muito para o extremismo. E, claro que uma educação muito castradora, ela também tem prejuízos gravíssimos e traz traumas de muito risco. Eu lembro um caso de um jovem que também tinha uma educação muito castradora e que ele estava estudando na faculdade e ele foi reprovado, nunca tinha sido reprovado, e o pai não admitia que ele tirasse nem uma nota menor que 8. E ele foi reprovado. E ele ia se formar no final do ano. Só que ele não teve coragem de contar ao pai que não ia se formar junto com a turma porque ele tinha sido reprovado. E ficou naquela angústia para contar aos pais. Quando chegou no dia da formatura, ele desapareceu. Ninguém conseguiu encontrar ele, todo mundo já se arrumando para a formatura e ele foi encontrado morto. Veja que situação, um filho chegou ao ponto de não poder conversar com seu pai. Não poder dialogar. Veja como também a gente tem a repercussão, do outro lado, o extremismo, essas formas também permissivas, como tem trazido tantas repercussões negativas também, né, por outro lado. Então, a gente vê, o próprio Livro dos Espíritos também nos traz algumas perspectivas, né, o quanto é importante essa formação desde o início, né, de educação. Eu falei da função nutritiva. Tem uma receita de Santo Agostinho maravilhosa, que é aquela de podar como uma árvore. Filho, a gente deve ir, né, ele diz assim, observa as más inclinações e procede como um bom jardineiro que poda os galhos defeituosos assim que brotam, com atenção e com comprometimento. E a gente lembra daquela passagem, né, de edificar a casa sobre uma rocha, que está lá em Mateus, versículo 7, capítulo 24 e 25. Tem uma passagem também de Emmanuel, né, que fala o título Crianças, lá no Fonte Viva, que ele diz a importância de nutrir espiritualmente. E aí esse ponto é importante a gente falar, da nutrição da alma. O quanto há muitos, eu falei lá no início, muitos lembram, né, da ruptura da ciência e da religião. Então, quantas famílias que não trazem para o seu lar exatamente o lado espiritual, para preencher o coração dos jovens. Todos precisam desse contato direto com a espiritualidade, de poder ouvir. E aí, as passagens que Jesus nos traz, o quanto são importantes. A gente lembrar das narrativas de Jesus, das histórias, das mensagens. Tem uma mensagem recebida pelo espírito Eleni Ramos, que é bem interessante. O espírito dela, quando chegou lá no mundo espiritual, ela estava participando de cursos, que tinha vários espíritos que vinham reencarnar aqui no planeta. E depois de várias instruções, quando terminou a orientação, um espírito que estava lá no final se levantou e disse, olha, eu percebo muito, certamente ele disse isso em virtude da educação que ele recebeu, que há uma preocupação muito grande dos pais na profissão que ele vai ter,
que aliás é algo muito preocupante, que no próprio livro dos Espíritos diz isso, né? Que às vezes desrespeitando até a aptidão natural, porque quer que o filho tenha um cargo que tenha relevância na sociedade, e às vezes até retirando aquela aptidão. São poucos os filhos que conseguem sair desse ciclo. Eu conheço casos até de jovens que se formaram para entregar o diploma para o pai e dizer, olha pai, está aqui o diploma que o senhor queria, mas eu vou fazer outra área. Quando tem coragem, alguns não têm coragem de romper com a família para tomar um destino que está, né, que está apto para fazer, para que vai ser feliz. Porque algo também, tem uma das perguntas do livro dos Espíritos também que fala sobre isso, que quando você não cumpre a função também dá, né, muitas crises existenciais. Você não está fazendo aquilo que quer, né, que sonhou fazer. Então, o quanto é importante é orientar os filhos para ter esse contato espiritual. Então, sim, aí o Espírito diz isso, né, que quantos pais se preocupam com a profissão, com os bens materiais, com a competitividade e não apresentam Jesus. Por favor, me coloquem numa família em que eu possa ser apresentado a Jesus. Rogando para que muitas pessoas, quando não têm uma visão espiritual, né, pedem uma facilidade, apesar de que quando está como espírito amplia a visão, normalmente, e pede até algumas dificuldades, mas quando chega aqui parece que esquece, esse corpo dá uma preguiça, dá uma dificuldade, a gente é muito levado aos prazeres materiais que ofusca a nossa mente. Então, a família é essa lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfa somente aqueles que se revestem de paciência, de renúncia e de boa vontade. A gente falou aqui das crianças dos primeiros anos, claro que é o ideal, desde pequenininho. Hoje os educadores, os estudiosos da educação já falam que é muito importante o investimento nos primeiros anos de vida, porque claro que não quer dizer que não vá alterar posteriormente, mas a facilidade é muito maior com as crianças pequenas. Mas a gente não tem que se desanimar, em qualquer idade é possível. Por isso que eu falo aqui da importância da paciência, da renúncia, do diálogo. Tem uma passagem que eu aqui mostrei que diz assim, às vezes as pessoas tiram uma fotografia e dizem assim, não adianta, porque eu já joguei a toalha. A pior fala é essa. É dizer, olha, eu já desisti, sabe? Não, a gente não pode desistir. Como assim desistir? A gente não pode desistir da nossa família, não pode desistir dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças. E tem uma coisa, o aprendizado é repetição, é diálogo. Agora, claro, não é, a gente falou aqui do lado duro, não precisa ser duro. Às vezes tem mãe que diz, ou pai que diz assim, mas olha, eu já falei, você tira uma foto, tá certo. Você tirou uma foto daquela menina, daquela jovem, que já não me escuta mais. Mas agora eu preciso entender que aquela fotografia pode mudar se a minha abordagem for diferente, se a minha fala for de paciência. E outra, muito importante, que isso não pode se deixar de falar, é o exemplo. Porque nós somos educadores diariamente. Claro, não somos perfeitos. Não temos que estar nos culpando pelos equívocos que porventura cometemos, porque ainda cometeremos outros, mas é preciso estar sempre se inquirindo. Olha, eu estou avançando, eu já não cometo tanto aqueles erros que eu cometia antes, né? Porque como o Paulo dizia, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, mas é uma constância. Mas é importante falar do exemplo, porque muitas vezes o diálogo, quando ele é incompatível com um exemplo, então é difícil avançar. Então o exemplo é edificante. E a gente é educador por excelência, porque nós educamos, mesmo aquele que não tem filhos, mas a gente educa os nossos funcionários, a gente educa aqueles que convivem com a gente pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, né? A forma como a gente reage às situações. Então é muito importante entender, claro, que aqueles que tiverem seus filhos pequenos, o investimento talvez seja mais fácil, embora é interessante que eu estava vendo uma entrevista recentemente de Divaldo, ele recebendo perguntas, uma mãe mandou uma pergunta dizendo, Divaldo, o que é que eu falo com meu filho de 2 anos e meio? Né? Deixando já uma criança de 2 anos e meio, 3 anos dominar. Eu, como promotor, em algumas situações já vi também assim, né? Eu lembro que uma mãe uma vez chegou e disse assim,
doutora, o que é que eu faço com esse menino? Na frente do menino. Eu nem achei que ela ia dizer aquilo, porque senão eu tinha tirado o menino, mas não ia adiantar, porque ela dizia, esse meu filho é um tigrão. Eu disse, como assim, senhora? Não, porque eu olhei ele, é muito poderoso, ele faz o que quer, não sei o que quer. Quer dizer, ela colocou ele num patamar assim, inatingível. Aí eu disse, a senhora dá licença, eu disse, meu filho, você vai ficar aqui com a minha secretária, eu vou conversar com a sua mãe. Então, veja como é importante, claro que é um investimento para aquelas, não é fácil mudar para principalmente voltando a falar da tecnologia, que é algo muito presente nas nossas vidas, não é fácil, mas o diálogo, o acompanhamento, conversar para saber o que é que está acontecendo no teu dia a dia, para a gente poder opinar. Não temos como, muitas vezes, a depender da idade da criança pequena demais, tem sim, como praticamente, né, zerar esse contato, mas a partir de uma certa idade, com controle, com um tempo mínimo possível, cada vez que for menor, né, cada vez que for crescendo, até porque hoje as aulas que eles assistem, o contato, até os trabalhos que a gente tem, né, o meu trabalho, por exemplo, é 100% digital, não tem como a gente se desvincular da tecnologia, e não tem para quê, a gente precisa da tecnologia, a tecnologia é importante, ela tende até a avançar nas nossas vidas, mas é a forma, a maneira como a gente lida com ela. Então, é preciso esse diálogo de acompanhamento, para que a gente possa, sim, diante desse diálogo, e através do exemplo, através da educação, através do entendimento, poder trazer. Porque quando a gente fala das repercussões, por exemplo, da neurociência, é muito grave o que os nossos neurocientistas têm dito. Porque, ora, se esse excesso de tecnologia está fazendo com que se tornem pessoas completamente fora do emocional, seres que estão se formando apenas com a razão, sem emoção, sem lidar com o outro. Porque a nossa evolução participa exatamente desse contato, dessa aproximação. Por isso que Jesus falava que o resumo da lei de Deus era amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se amando, se respeitando, mas com aquele movimento do outro, e não desse isolamento, desse efeito manada. Quando eu falei lá no começo, quais são os referenciais dos nossos filhos? Quando a gente vai atrás, são referências em que há uma pobreza de conteúdo. E exacerba tudo isso que trouxe, claro, o progresso traz um consumo, uma tecnologia, mas um excesso exacerba muito mais. A querer as coisas, querer ter mais. E aí, o que ele leva para o lado material, ou seja, as coisas são descartáveis, as pessoas também são descartáveis. Mas eu tenho esperança, eu acho que a gente tem que pensar positivo, a gente vê discussões positivas também na internet, assim, por exemplo, do racismo, do feminismo, né, da homossexualidade, onde as pessoas estão se escancarando. Existem alguns excessos, existem alguns extremismos, porque faz parte de um movimento de aceitação, de trabalho da mente da humanidade, porque houve uma repercussão. Eu acredito muito, a gente tem que ter um discurso esperançoso, a gente não pode ver o lado negativo, mas entender que isso é um processo, mas a gente precisa, enquanto esse processo está acontecendo, porque toda mudança a gente tem crise. Aí tudo bem, nós estamos por enquanto na crise da transformação. Aí a gente vai deixar que nossos filhos se percam por conta disso. Nesse efeito manada. A gente não toma o leme, a gente tem um guia, modelo da humanidade que é Jesus. As coisas não estão perdidas não, as pessoas falam em pandemia, as coisas estão difíceis, claro, porque são desafiantes, mas também estão desafiando a nossa inteligência. Estão fazendo com que a gente avance em muitas coisas, em muitos aspectos positivos. Mas e o de negativo, o que a gente está fazendo? Para salvar os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente vê repercussões. Praticamente, a gente vê essas notícias estão se tornando cada vez mais constantes, de suicídio, de tentativas. Porque existe um vazio muito grande. Esse afastamento do homem, do ser humano em geral, das famílias, no seio, né, do familiar, o evangelho no lar. Gente, a repercussão que existe do estudo do evangelho, uma vez por semana, 30 minutos. Todo mundo
pode. Se as pessoas estão gastando, no mínimo, uma média de 3 horas diárias, muitas vezes com conteúdos inúteis. Claro, com exceção, tem algumas coisas positivas, mas tem muita coisa inútil. Que a pessoa parece que fica vidrada, né? Você não consegue parar de ver. Aí depois ela não entende porque tem tanta gente com depressão, síndrome de pânico. Recentemente eu estava falando com um rapaz e frequentando as nossas casas, ele dizendo isso. Que está impressionado com a quantidade de pessoas que estão procurando as casas espíritas, pedindo para casas espíritas e os templos em geral, né, religiosos, mas está falando do nosso contexto. Mas relatando isso, síndrome de pânico, depressão, e com crianças e jovens, que antes não viam. Então, quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis recompensa se a cumprires fielmente. E Deus não faz a prova maior do que aquilo que a gente pode. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, olha, mas minha prova é pesada, né? Eu sei tudo isso que ela está dizendo, mas assim, a minha prova é pesada, porque às vezes eu, por exemplo, tem gente que tem 2 filhos autistas, eu vejo, agora que eu estou lidando na área da educação, tem pessoas que têm 3 filhos autistas, filhos gêmeos autistas. E a gente tem que entender também que muitos espíritos vêm para contribuir espiritualmente com o nosso progresso. E aqueles que os recebem, e os autistas estão incluídos nesse meio, de espíritos que vêm ajudar a gente. Então, quem tem um filho com essa dificuldade tem uma missão importante para a humanidade. Tem uma mensagem linda que Divaldo recebeu do Bezerra de Menezes. Tá lá, esse texto está lá na Rede Amigo Espírita. Quem acessar lá no site da Rede Amigo vai poder ter acesso a essa mensagem. Que diz assim: devemos atrair o sentimento de amor para que ele produza a sabedoria em nosso ser, convidando-nos a sermos pacíficos e pacificadores. Propõe que transformemos nossos lares no reino dos céus. Porque quiçá um dia, gente, o reino dos céus estará entre nós. Veja, os templos são importantes, os centros espíritas, os templos dos nossos irmãos, todos são importantes. Todos cumprem uma missão muito importante. E é importante que a gente vai se encontrar, né, tem uma atividade social, a gente apoia um outro, é importante. E é aqui que a gente recarrega nosso combustível, escutando uma palestra. Os desafios são tão grandes em diversas áreas. Não é um familiar, um problema, é uma doença, é um problema financeiro. Todos são desafios. Então, é muito importante a gente ouvir a palavra de Deus para a gente poder se renovar. É importante os templos, mas quando o Bezerra diz isso, do reino de Deus está entre nós, é que um dia a gente vai estar tão evoluído que a gente será templo. Onde a gente for, a gente estará com o reino de Deus conosco. Construindo no aconchego da alma, que está ao lado da vossa alma, dos filhos que vos forem confiados, cuja conduta será consequência da tua educação. Então, os nossos filhos, é claro, tem passagem no próprio Evangelho, na codificação, que diz que aquele pai, olha, tem uma pergunta, se o pai fez tudo, será que ele fez tudo que é possível mesmo? Tem que indagar, primeiro tem que indagar isso. Será que ele fez? E se ele fez tudo que é possível, aí ele tem a consciência tranquila, que ele pode seguir adiante. Isso será confiável, cuja conduta será consequência da educação que lhes administrastes, em forma de paz. Então vejam o quanto é importante a gente serenar nossos corações para passar essas informações. Uma vez que a gente tem, nesse momento de ebulição que o nosso planeta está vivenciando, claro, a gente tem um alvorecer de uma nova era aí que vai trazer um alento. A gente está vivendo agora uma dificuldade, desafios muito grandes, mas que tem uma perspectiva muito positiva. Por isso que é tão importante a fé. Se as famílias, se nós todos pudéssemos, no nosso seio, no nosso lar, investirmos, e podemos fazer isso, através do Evangelho,
através do diálogo constante, conhecendo os nossos filhos. Porque a gente falou, quando a gente fala da repercussão do excesso da tecnologia, a gente tem que lembrar que o excesso da tecnologia é com os nossos filhos, mas muitas vezes é conosco mesmo. Então a gente muitas vezes não dialoga e não sabe o que nossos filhos têm, porque nós também estamos enfeitiçados. Estamos vivendo um efeito Nutella, que tem os seus benefícios, sem dúvida. Sem dúvida. E assim não seria, porque se não houvesse necessidade para o progresso, não seria permitido pelo nosso Criador. Porque tudo, as leis naturais também são leis divinas. As próprias leis da ciência, a própria ciência vai descobrir isso. E já está, né? Porque vários cientistas nas áreas diversas já estão incorporando a espiritualidade, entendendo que Deus faz parte, a importância, a ciência já diz isso, a medicina já diz isso, a importância da oração, né, para a recuperação da saúde. Então a espiritualidade já está cada vez mais, mas a gente precisa abrir os olhos para colocar isso na nossa família, no nosso laboratório, do evangelho do lar, do diálogo, do acompanhamento. Eu passei um pouquinho do horário, porque nosso Alain me permitiu e disse que eu podia passar alguns minutos para concluir. Então eu quero dar um abraço aqui a todos, dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, mas a gente poder conversar sobre um tema que é a ordem do dia, faz parte do nosso dia a dia. Então possamos refletir sobre isso, já que a tecnologia em excesso está impedindo a gente refletir. Tem também uma dica muito grande, Evangelho no Lar, diálogo e meditação. A gente precisa parar para refletir sobre a nossa, não só a meditação transcendental, que é aquela que a gente transcende, né? Aquelas que os psicólogos, terapeutas, né, holísticos recomendam, mas aquela terapia de reflexão mesmo, parar, pensar como é que está a minha vida, como é que está a vida dos meus filhos, como é que está, o que é que eu estou fazendo com a minha família, o que é que eu quero fazer, planejar realmente, reflexão de parar para tirar momentos na vida para refletir. Porque nós somos seres imortais, a gente tem essa perspectiva de que a vida continua. Mas qual é a vida que eu já estou escolhendo? Que eu escolho agora. A minha vida fala, planejamento reencarnatório. Nós estamos planejando agora. Eu já estou planejando. Tanto o meu futuro aqui da Terra, como a minha perspectiva. Porque nós somos seres imortais. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Parabéns mais uma vez pela instituição do aniversário. Bem, meus irmãos, né? Graças a Deus, né? Que uma tarde muito proveitosa, aprendemos muito. É nosso irmão Robson aqui no Instagram, eu estava fazendo um teste de vista ali, e acho que eu fui aprovado, meu oftalmologista vai ficar orgulhoso de mim, que eu consegui ler a mensagem ali, e ele disse que o tema que a nossa irmã está tratando é muito pertinente, né? Devido ao atual estágio da humanidade. Nosso irmão Robson vai estar aqui no último domingo do nosso aniversário, lá de Olinda, e ele se comunicou aí no Instagram. Obrigado, viu, Robson? E ele diz também que acredita que os pais devem atuar um pouco mais nessa área, né? Sim, sim. Nesse contexto que foi tratado, realmente. E esses temas que a gente está trazendo aqui, vejam a riqueza, né? Quando nossa irmã falou em 1 hora, quantos aspectos foram abordados, e nós, como espíritas, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque a gente precisa saber como lidar com todas essas facetas. Né? Além da gente tratar das questões transcendentais também, mas a gente precisa se preocupar com a nossa vida mesmo aqui, a nossa relação aqui na Terra. E nossos filhos estão ali pertinho da gente, implorando pela nossa atuação. E a gente que é espírita tem que se preparar para lidar com tudo isso. Então, queria parabenizar a nossa irmã e agradecer pela presença, muito bem abordado o tema, e acreditamos que todos aproveitaram bastante. Né? Então, vamos fazer a nossa prece final. Na prece final, a gente vai ter o passo coletivo, tá certo? Então, todo mundo faz aquela concentração, pensa, pede a Deus, é o seu guia espiritual para dar aquela ajuda, para a gente receber as melhores vibrações, os melhores fluidos, para nos ajudar na saúde física, emocional e espiritual, tá certo? Vamos orar então. Senhor Jesus, querido amigo, nesse momento te agradecemos por mais uma oportunidade de reflexão que o Senhor nos permitiu. Nos ajuda, querido irmão, para que possamos no dia a dia fazermos o nosso esforço, porque ainda temos muita dificuldade,
mas que possamos fazer um esforço para colocar em prática os teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, nesses contextos que vivemos atualmente, de muita coisa nova, de muita tecnologia, mas também de oportunidade de novos aprendizados. Abençoa, Senhor, nesse momento, a cada um de nós aqui presentes, os que estão fisicamente aqui na casa e os que estão nos acompanhando pela rede, que possamos receber as melhores vibrações que vêm do alto para a nossa saúde, que possamos nos acalmar, que possamos melhorar as nossas vibrações internas, que possamos ser mais afetuosos e, nesse momento, nos tornarmos receptíveis a tudo que vem de bom do mais alto. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz para nós. Então, um abraço para todos, pessoal no Instagram também. Semana que vem, nós temos a presença do nosso irmão Soares, que é daqui de Caruaru também, que vai continuar com a nossa reflexão do aniversário, tá certo? Então, um abraço para todos. Prazer, gente. Só um minutinho, Gil. Deixa eu só salvar.